Oiê, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje a gente tá no 13º dia, então a nossa leitura é o capítulo 13 do Evangelho de João. E antes da gente começar, você já sabe, a gente sempre começa orando, convidando o Espírito Santo para fazer parte da leitura e nos conduzir ao entendimento verdadeiro da sua palavra. Então feche os teus olhos. Paizinho, eu te agradeço imensamente porque hoje nós acordamos, o Senhor nos sustentou e soprou em nós o fôlego de vida. Obrigada, meu Deus. Obrigada também por o Senhor estar nos sustentando nesta jornada de aprendizado sobre quem Jesus é. Eu peço, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, que Deus, a luz do Evangelho, venha resplandecer em nosso coração, porque eu creio que só Tu tens as palavras de vida eterna. Então sente-se aqui comigo, Espírito Santo, sente ao lado dessa pessoa que está junto comigo, lendo a Tua palavra, todos os dias buscando mais de Ti. Pai, eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo em nossas vidas e o Senhor continuará fazendo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, o capítulo 13, ele traz uma coisa muito linda, assim. E mais uma vez a gente consegue navegar em águas profundas sobre o caráter de Jesus. Então, nossa leitura vai começar a partir do versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantando-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele já sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz para vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe diz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Toda vez que eu penso nessa palavra, eu fico pensando assim, o quanto que Jesus, sendo Deus, né, como a gente leu no capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele, nos últimos momentos de Jesus com seus discípulos, ele decide lavar os pés deles. Todos os discípulos de Jesus tiveram os pés lavados por ele, inclusive Judas, que mais pra frente nós vamos ler que ia o trair. Então Jesus lavou os pés também do discípulo que eu traí.
E o que isso traz pra gente de ensinamento? Eu fiz até algumas anotações aqui. Humildade e serviço. Todo aquele que quer seguir a Jesus, todo aquele que quer estar debaixo da sua vontade, precisa fazer o que ele faz. Jesus traz aí um ensinamento incrível, poderosíssimo, de que nesse ensinamento atual, na verdade desde sempre, de que nós temos que possuir, nós viemos para ser servido. Jesus vai na contramão e ele ensina que na verdade nós temos que servir uns aos outros, amar uns aos outros. Isso é tão difícil, né, de imaginar, mas o próprio Deus, gente, se esvaziou de si mesmo e lavou os pés dos discípulos ali, sabe? E sabendo, inclusive, que um daqueles que ele estava lavando os pés, mais pra frente ia traí-lo. Então, isso nos ensina muito sobre a humildade de Jesus e o caráter dele. Quem Deus é. Quando a gente fala que nós somos filhos de Deus, a gente tem que pensar muito sobre isso, porque é uma afirmação muito séria. Ser filho de Deus é se parecer com ele. Eu sou filha da Rosângela, eu sou parecida com a Rosângela, não é? Eu sou parecida com ela, não só fisicamente, mas nas minhas atitudes. A gente replica as atitudes dos nossos pais. Então, quando a gente fala que é filho de Deus, a gente tem que se espelhar nele. O filho do próprio Deus, Jesus Cristo, ele serviu aos outros de uma forma com muita humildade. Então, o convite de Jesus para mim, para você, é que a gente olhe para as pessoas que estão ao nosso redor, olhe para sua família, olhe para os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor. Quais são as necessidades deles? Porque Jesus, quando ele olha para nós, ele olha também as pessoas que estão também ao nosso redor, porque ele quer cuidar dessas pessoas também. E a forma como Jesus vai cuidar delas é através da sua vida. Às vezes a gente não tem condições de fato abençoar a vida de uma pessoa com dinheiro. Sim, mas a gente pode ajudá-la com oração, intercessão. De alguma forma a gente pode ajudá-la. Jesus nos ensina, mais lá na frente ele fala assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, a forma como Deus nos amou, a forma como Jesus nos amou, foi se entregando. Foi entregando todo o seu ser, morrendo por nós. Ação. Isso fala sobre ação. Para nós afirmarmos que somos filhos de Deus, nós temos que ter ações que correspondem a essa filiação. Então, eu preciso ajudar as pessoas. Eu preciso olhar para o meu próximo. Eu preciso sair dessa minha ótica egoísta de querer ser servido e servir os outros. Porque é dessa maneira que eu me pareço com Jesus. Porque ele foi assim. Ele lavou os pés de todos os discípulos. E ele falou: vocês entendem o que eu estou fazendo com vocês? Se eu sendo mestre, se eu sendo Deus fiz isso, vocês também devem fazer uns com os outros. E todos saberão que vocês são meus discípulos, porque vocês amam uns aos outros. É o amor que vai fazer com que as pessoas identifiquem a nossa fé, a sua fé. É o amor, e o amor em ação, sabe, se preocupando com o que está acontecendo à sua volta, com a sua família, principalmente a sua família, sabe, saindo deste lugar de só pedir a Deus, mas começar a pedir a Deus em favor dos seus familiares, em favor dos seus amigos. Então esse é o convite de Jesus para nós, que a gente sirva uns aos outros, que a gente se coloque nesse lugar de servir e de humildade, e falar: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser as tuas mãos na vida do meu próximo. Tá bom? Amém.